Olá, seja bem-vindo a mais este episódio de E o Resto é História, com a dupla do costume, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Há 110 anos, no dia 21 de fevereiro de 1916, teve início a Batalha de Verdun, uma das mais mortíferas da história da humanidade. Verdun é uma pequena cidade situada no noroeste de França, muito próxima de Luxemburgo, e foi nos campos, em seu redor, que essa batalha terrível que marcou profundamente a Primeira Guerra Mundial e, em certa medida, definiu o seu rumo. Foi aí que ela se arrastou durante 302 penosos dias. Foram quase 10 meses de combates que causaram entre 700 mil e 1 milhão de baixas, incluindo cerca de 300 mil mortos, sobretudo franceses e alemães. Terão havido outras batalhas mais mortíferas ao longo do século XX, a Batalha do Somme, ainda na Primeira Guerra, a Batalha de Stalingrado, na Segunda Guerra, mas a Batalha de Verdun permanece como o exemplo acabado da violência da Guerra das Trincheiras. Um embate extraordinariamente mortífero, sem grandes conquistas estratégicas, travado em pouquíssimos quilómetros de terra e cujo resultado mais visível foi a destruição dos dois exércitos em confronto, o alemão e o francês, ainda que se possa, enfim, vagamente dizer que a França saiu vitoriosa no final apenas porque conseguiu resistir ao ataque alemão original. Rui, a Batalha de Verdun teve alguma lógica militar ou foi apenas uma daquelas tragédias sem sentido que por vezes acontecem nas guerras? A batalha começou por ter alguma lógica militar, no sentido de fazer sentido para um dos beligerantes, e depois perdeu essa lógica, esse sentido, à medida que se desenrolou e continuou. Isto é, adquiriu uma lógica própria, alheia aos interesses quer da França, quer da Alemanha. Mas a Batalha de Verdun interessa não apenas por esse aspecto, que é um aspecto interessante, mas pelas consequências que teve. Deu ideia do terrível impasse em que a Primeira Guerra Mundial, no seu terceiro ano, tinha caído para ambos os lados, e, como outras batalhas, desacreditou quer os líderes militares, mas também as classes dirigentes dos vários países em guerra, e com eles começou a minar os regimes representativos liberais do século XIX, que vão sair fragilizados desta Primeira Guerra Mundial e suscetíveis de outras experiências políticas, como vai a ser os regimes totalitários, fascistas e comunistas. Agora, voltando à lógica militar, sim, ao princípio houve uma lógica militar. E para isso temos de lembrar como não foi um absurdo total. Ao princípio não era. E depois acabou por se arrastar. Ao princípio não parecia. Dessa maneira, sim. Portanto, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, 2 anos antes, com uma grande ofensiva alemã contra a França. Essa ofensiva falhou. E em 1915 foi a vez dos aliados, França e Inglaterra, lançarem grandes ofensivas contra a Alemanha, que também falharam. Quando chegamos a 1916, os alemães tinham tentado uma ofensiva, os franceses e os ingleses, e estamos a falar da frente ocidental, obviamente, tinham tentado outras, nada tinha resultado. E isto ia um pouco contra a maneira como os europeus lidavam com as guerras, ou pensavam as guerras. Os europeus tinham feito, aliás, desde a Antiguidade Clássica, tinham feito a guerra com base na procura de uma batalha decisiva. Isto é, a maneira europeia de fazer a guerra era sempre procurar um confronto onde os dois lados lançavam tudo e a ver-se quem é que ganhava ali. E ficava despachado. Napoleão, no princípio do século XIX, tinha-se tornado uma referência da arte da guerra na Europa, precisamente pela capacidade que ele tinha de procurar estas batalhas decisivas em que procurava aniquilar o adversário com um golpe de uma vez. Portanto, isto era considerado a grande maneira de fazer a guerra na Europa. E mesmo na Antiguidade isto espantava, por exemplo, os persas em relação aos gregos tinham
ficavam admiradíssimos como é que os gregos faziam a guerra. Quer dizer, os gregos faziam a guerra, duas cidades gregas que estavam em guerra com uma outra, faziam os exércitos, juntavam-se, escolhiam uma planície e era como uma espécie de um confronto de futebol ou de rugby, quer dizer, em que chocavam uns com os outros e via até um deles abandonar o território. Isto para os persas era uma loucura completa. De empenhar tudo num só golpe. Na Ásia não se fazia a guerra assim, fazia-se uma guerra de desgaste, de guerrilha, procurando precisamente evitar aquilo que vinha de uma batalha decisiva, que era arriscar tudo e poder perder tudo, poder ganhar tudo, mas poder perder tudo num confronto. Agora, o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial é que não parecia haver batalhas decisivas. Isto é, nenhuma batalha parecia poder resolver, ou ter resolvido até então, até 1916, ter resolvido a guerra. Os alemães tinham feito um grande avanço em França, em 1914, estiveram a 70 quilómetros de Paris, mas depois tinham recuado, ainda tinham ficado dentro de França, e a guerra na frente ocidental tinha estacionado numa guerra típica dos cercos. Nos cercos a fortificações era quando se fazia trincheiras para atacar castelos e coisas assim. E aqui começou a fazer-se uma espécie de guerra de cerco, quer dizer, esta linha, estes complexos de trincheiras que vinha desde o Canal da Mancha até à Suíça, os exércitos alemães a norte, os exércitos franceses e ingleses a sul, todos eles protegidos por linhas de arame farpado, metralhadoras, artilharia, bem entrincheirados, enfim, uma imagem que nós conhecemos dos filmes, e nada parecia romper isto, mesmo até a tecnologia. Os grandes bombardeamentos de artilharia não chegavam, o uso do gás, isto é, portanto, uma guerra química que tinha sido proibida por uma convenção de 1899, mas que em 1915 ambos os lados ignoraram e começaram a usar gás para tentar romper a frente, também não resultou, e até mesmo a introdução de aviões de combate. Os aviões eram uma coisa recente, era uma coisa que tinha praticamente uns 10 anos. Bem, em 1915 já eram instrumentos de guerra, sobretudo usados nesta altura para reconhecimento aéreo e, portanto, para apoio à artilharia, mas também não tinham mudado a situação. O que é que estava a acontecer? O que estava a acontecer é que os defensores, que estavam bem protegidos nas trincheiras, tinham em geral vantagem sobre os atacantes. Isto é, quando eram atacados, tinham a possibilidade de infligir grandes baixas àqueles que para atacar tinham de se expor, isto é, tinham de sair das trincheiras, avançar pelo terreno de ninguém para vir atacar, e nesse momento ficavam alvos a descoberto e, portanto, eram atacados pela artilharia, por metralhadoras, por tiros. E isto numa altura em que, apesar da existência deste armamento e, sobretudo, da artilharia pesada, os exércitos ainda continuavam nas ofensivas a avançar em linha como antigamente, como no século XVIII e no século XIX. Isto eles ainda não tinham adaptado, isso só vai acontecer em 1917, 1918, ainda não tinham adaptado a maneira de fazer a guerra às armas que agora existiam. E, portanto, ainda continuava a avançar como se as espingardas fossem aquelas mosqueiras de carregar e que davam 2 ou 3 tiros por minuto. E agora não, quer dizer, agora são armas automáticas e, portanto, as ofensivas resultavam em baixas gigantescas, e, portanto, todas as ofensivas se tornaram incrivelmente custosas e, portanto, as batalhas estavam a tornar-se batalhas de desgaste e não batalhas decisivas. Isto é, em que havia grandes baixas, mas em que se ficava tudo mais ou menos na mesma. Espantosamente, voltamos a assistir isso. Aparentemente é o que está a acontecer na guerra da Ucrânia. Por exemplo, na Ucrânia a acontecer um bocadinho assim. 100 anos depois, com a tecnologia, como uma tecnologia muito avançada, mas temos batalha de artilharia, com o apoio dos drones, trincheiras e uma situação e quem arrisca a conquistar território tem sempre baixas gigantescas. Enormes. Quem sai dos abrigos é atingido. O comando alemão percebeu isto. Os alemães estavam na defensiva na frente ocidental desde 1915, portanto, tinham-se ficado na defensiva, e o comandante em chefe alemão, que era o general Falkenhayn, percebeu e concebeu um plano
não para uma batalha decisiva, imediata, que fosse decisiva, mas para uma batalha de desgaste. Isto é, ele diz, bem, então se esta guerra é uma guerra de desgaste, vamos lutar, então, do ponto de vista deste desgaste. E vamos arranjar aqui uma batalha em que o exército francês se desgaste completamente. Vamos tentar desgastar o exército francês. Este é o plano que ele concebe. Isto é, qual era o plano? O plano era atacarem num determinado... Portanto, o exército alemão atacava num determinado ponto que sabia que os franceses iriam tentar defender e, portanto, contra-atacar. Portanto, eles ocupariam esse ponto, ficariam numa posição defensiva nesse ponto, à espera dos contra-ataques franceses, e depois iriam dizimando o exército francês à medida que o exército francês tentasse sistematicamente reconquistar o terreno que tinha perdido. E, portanto, o Falkenhayn dizia que ia sangrar a França, quer dizer, tirar o sangue à França, quer dizer, literalmente sangrar a França. Esse era o plano que ele concebe em 1915 para o ano de 1916. E, portanto, escolheu um local para isto, quer dizer, qual era o local? O local que ele escolheu é uma zona da frente ocidental em que o setor francês entrava pelas linhas alemãs, era uma espécie de saliente das linhas alemãs, era a zona fortificada de Verdun. Era uma zona onde havia muitos fortes franceses, os franceses tinham fortificado essa zona, e os alemães calcularam que os franceses iriam fazer tudo para não perder estes fortes. Pela importância estratégica, mas também por uma questão de prestígio e de moral. Quer dizer, isto é, se eles perdessem aquela zona fortificada, seria um golpe para a moral francesa. Enfim, não foram capazes de resistir a um ataque alemão ali. Ainda por cima, Verdun também ficava numa espécie de rota para Paris. Portanto, havia aquele alarme também. Bem, os alemães estão a vir outra vez aí abaixo e a aproximar-se de Paris. Portanto, qual era o plano alemão? Portanto, o plano alemão era conquistar os fortes que ficavam numa parte alta, numas colinas, instalarem-se aí, portanto, fortificarem-se aí, e depois esperarem que os franceses fossem atacando, durante uma quantidade de tempo, atacando, e a partir dali a artilharia alemã ia devastando os franceses e provocando baixas cada vez maiores no exército francês. O Falkenhayn também tinha previsto que os ingleses depois iriam tentar lançar uma ofensiva noutra zona da frente para apoiar os franceses. Isto é, para obrigar os alemães a ir para outra zona da frente, e que isso também iria permitir, nessa outra zona da frente, os alemães desgastarem também o exército britânico. Portanto, estava tudo, eles tinham calculado. Os ingleses também vão lançar uma grande ofensiva e nós vamos também desgastar o exército inglês. Portanto, desta maneira, a Alemanha iria conseguir enfraquecer os exércitos francês e inglês na frente ocidental e, enfim, eventualmente obrigá-los ou levá-los a aceitar termos de paz favoráveis à Alemanha, ou então, tendo enfraquecido esse exército, depois lançar então uma grande ofensiva alemã. O Falkenhayn também pensa na guerra no mar. Portanto, ele também propõe que em 1916 a guerra dos submarinos alemães contra os comboios de navios mercantes aliados passasse a ser uma guerra sem restrições, isto é, deixar de respeitar os navios neutros, dos países neutros, de modo a cortar os abastecimentos, quer à França, mas sobretudo à Inglaterra. A Inglaterra era um país que dependia muito dos alimentos que importava do resto do mundo. E, portanto, o Falkenhayn julgava que era possível, em 6 meses, provocar a fome na Inglaterra. Sim. Se os submarinos começassem a afundar tudo o que havia, independentemente da nacionalidade dos navios. Isto, obviamente, era arriscado, porque havia uma potência que os alemães não estavam interessados que entrasse em guerra, que era os Estados Unidos. Certo. Mas Falkenhayn achava que era um risco que valia a pena correr para ganhar a guerra. Isto é, ele até julgava, mesmo que os Estados Unidos entrem na guerra, se nós enfraquecermos os franceses e os ingleses o suficiente, os Estados Unidos não terão tempo de intervir na guerra na Europa antes de nós derrotarmos os franceses e os ingleses. Portanto, vamos fazer isso. O resultado foi mesmo os Estados Unidos entrar na guerra em 1917 e depois as coisas não correram bem, mas este era o plano de Falkenhayn. Portanto, é um plano... Eu estou a descrever o plano, mas há historiadores que questionam muito este plano. Quer dizer, acham que este plano está demasiado bem concebido e que provavelmente Falkenhayn concebeu o plano a posteriori para justificar as decisões que tinha tomado em 1915, 1916. Há quem diga que não, que isto é demasiado maquiavélico, quer dizer, a ideia de que ele
depois para justificar o que tinha feito, disse, não, mas o meu plano era este, e não tinha plano nenhum inicial. O inicial era mesmo tomar Mas ele é o responsável. Ele é o comandante-chefe, o comandante-chefe na frente ocidental, o general Falkenhayn. Ok, nós estamos a falar da terrível Batalha de Verdun, e Rui, tu tinhas acabado de expor aquilo que eram os magníficos planos alemães, mas tendo em conta o número de mortos e de vítimas, as coisas não correram como planeado. Não correram tão bem como ele. Que é uma coisa que costuma acontecer na guerra. É uma coisa, porque na guerra há o outro lado também, quer dizer, e portanto geralmente estraga os planos, os melhores planos, o adversário tende a estragar os melhores planos, porque eles também têm planos. Mas antes de correr mal, começou a correr bem. Certo, okay. Inicialmente as coisas pareciam não estar a correr nada mal. Portanto, os alemães conquistaram um dos fortes, o forte do Haumont, que era um dos maiores fortes destas colinas na zona fortificada de Verdun. Fizeram um bombardeamento de 8 horas. E, portanto, conquistaram esta posição, até porque os franceses não estavam mesmo à espera, e, portanto, o forte, as fortificações não estavam... Foi um ataque surpresa. Não tinham o pessoal. Não, sim, estes ataques eram sempre a tentar apanhar o adversário desprevenido. Não conseguiram ocupar as colinas todas, mas começaram a ocupar essas colinas. E o comando francês reagiu como os alemães tinham esperado. Isto é, decidiu defender Verdun, custasse o que custasse, lançando contra-ataques em cima de contra-ataques. Aliás, para comandar a zona fortificada de Verdun foi nomeado um general francês, que depois iria tornar-se incrivelmente famoso, o general Pétain. Ele foi nomeado e ele conta uma história engraçada. Quando ele é nomeado para comandar a zona fortificada de Verdun, ele pergunta ao oficial do Estado-Maior que vem falar com ele, a dizer que ele foi nomeado, ele pergunta-lhe quais são as minhas ordens, quais são as ordens que tenho. E esse oficial não lhe diz nada, não lhe responde, dá-lhe um papel e diz, veja o papel. E passa-lhe o papel para as mãos e vai-se embora imediatamente. E o Pétain abre o papel e no papel está defender Verdun na margem direita do rio Meuse, quer dizer, isto é, nas colinas, defender até ao fim. E Pétain comenta, diz, o comando em chefe tinha decidido condenar à morte a juventude francesa e não teve coragem para me dizer na cara, quer dizer, mandaram-me um papel, quer dizer, não tiveram coragem para lhe dizer na cara, quer dizer, isto é para dar ideia do que é que... Os franceses, isto é, havia, como o general Pétain, havia consciência do que é que ali se estava a fazer, isto é, do que é que os franceses iriam fazer ali, isto é, tentar defender, custasse o que custasse, em desvantagem, e iria ser uma coisa terrível, uma coisa absolutamente terrível. As coisas correram também como os alemães previam nas outras setores da frente. Os ingleses, em julho, lançam uma grande ofensiva no rio Somme para apoiar os franceses em Verdun, uma ofensiva que é uma coisa catastrófica. Os ingleses vão ter 60 mil baixas na manhã do dia 1 de julho de 1916, dos quais 20 mil mortos numa manhã. É uma coisa incrível. Contra 8 mil baixas alemãs. Quer dizer, portanto, isto era o plano de Falkenhayn. O plano de Falkenhayn, isto é, desgastar imenso o exército inglês, o exército francês e o exército inglês, aproveitando as vantagens da defesa. Aliás, os ingleses nesta ofensiva, nesta batalha do Somme, usaram pela primeira vez tanques, mas também sem grande efeito desta altura. Só para completar, estamos a falar da frente ocidental, há a frente oriental, entre a Áustria-Hungria e a Alemanha e a Rússia. Os russos também fazem uma ofensiva na frente oriental de apoio aos franceses, em junho de 1916, a chamada ofensiva Brusilov, que era o general Brusilov, o comandante-em-chefe russo. É uma ofensiva que quase destruiu o exército austríaco, mas também esgotou e destruiu o exército russo. E vai ser uma das causas do colapso do Império dos Czares em 1917, esta ofensiva. Portanto, mais uma vez, Falkenhayn a faturar, digamos assim. Isto é, estas ofensivas estão a desgastar os seus adversários. Portanto, a ofensiva era a operação mais perigosa desta guerra. Aliás, os alemães, só para avançar um bocadinho, os alemães também vão destruir o seu exército em 1918 com a grande ofensiva de Ludendorff, na primavera de 1918. Quer dizer, é quando eles passaram a ofensiva e tiveram baixas enormíssimas. Bem, mas estamos
em 1916 e as coisas parecem estar a correr de acordo com o plano de Falkenhayn. O que o comando alemão, o que é que tinha escapado ao comando alemão? Esta é que é uma coisa interessante. O que é que tinha escapado? O que tinha escapado ao comando alemão é que o que era verdade para os franceses também era verdade para os alemães. Isto é, uma vez tendo começado a ofensiva contra Verdun, se os alemães não conquistassem Verdun, isso iria também afetar o prestígio e a moral dos alemães. Isto é, iria ser visto como uma derrota. Ou seja, se não conquistassem rapidamente aquele conjunto de castelos... conquistassem e avançassem, isso iria ser visto como uma derrota também. E, portanto, os alemães caíram na própria armadilha. Isto é, montaram uma armadilha em que os franceses caíram, mas depois eles caíram também na mesma armadilha, porque eles passaram depois a lutar desesperadamente para conquistar Verdun e romper a frente, quando essa não era a ideia. Quer dizer, a ideia era apenas conquistar o suficiente para depois fazer uma batalha defensiva contra os franceses. E eles passam também uma batalha ofensiva e, de repente, há duas ofensivas a chocarem Verdun. Isto é, não é apenas uma ofensiva francesa para tentar recuperar o terreno que tinha perdido, é também uma ofensiva alemã para ir para além do terreno que já tinha adquirido em Verdun. E, portanto, criaram-se assim condições para franceses e alemães se atirarem uns contra os outros incansavelmente durante quase um ano, numa batalha que se tornou desgaste, não para um dos lados, mas para os dois. Isto é, tornou-se desgaste para os dois lados. Reparem, e isto é diferente do que é que isto é a diferença da Batalha de Verdun. Noutros setores da frente, geralmente havia um lado que estava na ofensiva e o outro lado estava na defensiva, e o lado que estava na ofensiva tentava e depois de repente percebia que as coisas não davam e parava. E aqui... E não era fácil às vezes perceber o que é que se estava a passar. Isto é um dos problemas da Primeira Guerra Mundial. Os exércitos não têm sistemas de comunicação que permita perceber o que é que está a acontecer quando os soldados saem da trincheira e avançam. Isto é, só pelo número de baixas é que se começa a perceber se as coisas estão a correr bem ou a correr mal. Não há meios de comunicação com quem passou à frente. E portanto, demora muito tempo, como os ingleses no dia 1 de julho de 1916, quer dizer, perderam... Só na tarde é que perceberam que estavam a ter uma catástrofe gigantesca e começaram a dizer, bem, já chega, quer dizer, mas só quando perceberam que já tinham 20 mil mortos em cima é que pararam, quer dizer, não conseguiram perceber logo ao princípio que as coisas não estavam a conseguir. Então. Portanto, as coisas não eram fáceis, mas de qualquer maneira, quando era um dos lados que estava na ofensiva e o outro lado estava na defensiva, as coisas tendiam. Ora, em Verdun estão os dois a seguir a mesma lógica de ataque, a tentar conquistar e reconquistar. Portanto, entre fevereiro e dezembro de 1916, aquilo que está a acontecer é um choque dos dois exércitos, a tentar desgastar-se, quase como se estivessem a desgastar-se um ao outro, e isso desfez o plano alemão. Falkenhayn tinha calculado que podia infligir 5 baixas aos franceses por cada 2 alemãs. Isto era o cálculo que ele tinha feito. 5 baixas franceses por cada 2 alemãs. Aquilo que ele estava a conseguir era 1,1 franceses por 1 alemão. Quer dizer, isto é, praticamente estavam a ter as mesmas baixas. Quer dizer, portanto, o desgaste era igual. Para os dois lados. Nós estamos a falar de um terreno de batalha, isto também é impressionante, de 20 km quadrados. 20 km quadrados. Quando nós pensamos, Lisboa tem 100 km quadrados. Está-se a lutar nos quarteirões de Lisboa. Quer dizer, é aí que centenas de milhares de homens estão concentrados aí a lutar uns contra os outros nessa área. Portanto, é num pequeno terreno em que morrem centenas de milhares de homens, aparentemente para nada, no sentido em que no mapa a frente quase não se mexe. Um dos fortes da região foi conquistado e reconquistado 16 vezes. Quer dizer, isto é tomado, perdido. Portanto, a batalha, aliás, não é só em terra, também uma batalha no ar. É a primeira grande batalha aérea da história, em cima de Verdun, entre a aviação francesa e a aviação alemã, porque aí já há combate entre os aviões, porque eles tentam afastar os aviões alemães que estão a fazer reconhecimento aéreo
tentam afastá-los das linhas francesas e, portanto, há combate entre os alemães. Aliás, há combate entre os alemães e os franceses. Portanto, eles desenvolvem até os meios do combate no ar. Verdun torna-se uma experiência para todo o exército francês. E porquê? Porque os franceses fazem rodar todas as suas tropas por Verdun. Isto é, percebem-se que a situação ali é horrível e, portanto, não querem manter o mesmo exército ali o tempo todo. E, portanto, os exércitos franceses vão se revezando em Verdun. No fim, cerca de 78% da infantaria francesa combateu em Verdun. Isto é, quase todos os soldados franceses da Primeira Guerra Mundial combateram em Verdun. É a batalha em que quase todos eles tiveram. Os alemães não. Os alemães tinham um exército mais fixado, mas um quarto dos combatentes alemães esteve em Verdun. A experiência é terrível. Quer dizer, aquilo que é quase difícil hoje em dia imaginar. Quer dizer, aquilo que os soldados que chegavam à frente em Verdun encontravam era uma paisagem lunar, basicamente. Era como na Lua. Era uma paisagem tipo da Lua, de crateras, a terra toda revolvida. A terra tinha sido revolvida por milhões de disparos. O cálculo a estimativa é que foram disparados em Verdun cerca de 1,3 milhões de toneladas de munições de artilharia. Quer dizer, é uma coisa absolutamente... O solo já era composto em grande parte de restos humanos, porque além dos mortos há 100 mil desaparecidos. O que é que querem dizer 100 mil desaparecidos dos dois exércitos? Quer dizer soldados que foram completamente desfeitos pela artilharia e fazem parte da terra. Quer dizer, e, portanto, uma grande parte do solo à superfície era feito de restos humanos. Aliás, esta zona, como outras zonas do território do norte da França, onde houve guerra, é considerada uma zona rouge, portanto, uma zona vermelha, onde não se pode entrar ainda hoje em dia. Está vedado, é isso? Está vedado por causa há muitas munições por explodir, cerca de... Os cálculos às vezes é para aí 20% das munições de artilharia acabavam por não explodir e ficavam ali, e podem ainda explodir, e também pelo facto dos gases que lá estão, aquilo é altamente tóxico, e por causa dos restos humanos. São gigantescos cemitérios, quer dizer, portanto, estão cheios de restos de pessoas, quer dizer, de seres humanos. Os bombardeamentos eram contínuos, portanto não havia do género um disparo ali, um disparo acolá, era constante, a artilharia estava constantemente, portanto, aquilo que os soldados ouviam quando lá chegavam não eram disparos, era um troar constante, quer dizer, uma coisa, parecia uma trovoada constante, quer dizer, este som era enorme, quer dizer, isto ouvia-se a 160 km de distância, o troar da artilharia constante. Os alemães tinham quase 2.000 peças de artilharia a disparar em barragens sucessivas, quer dizer, portanto, isto era uma coisa, ouvia-se em Paris, quer dizer, o bombardeamento constante na frente de batalha. E o desgaste das tropas era enorme. Só para dar uma ideia, a 22 de maio há uma força francesa de 12 mil homens que tenta retomar o forte do Aumont, que era um dos fortes que os alemães tinham ocupado inicialmente. Portanto, os franceses tentam retomá-lo a 22 de maio. Esta força francesa, portanto, de 12 mil homens, ao fim de 3 dias de combate, já tinha tido cerca de 6 mil baixas, já estava reduzida à metade. Portanto, e a maior parte por tiros de artilharia. Portanto, isto não era combates homem a homens, era artilharia pesada, quer dizer, artilharia extraordinariamente, artilharia de grande calibre, quer dizer, a desfazer estas pessoas, literalmente a varrê-los. Portanto, ambos os exércitos estavam a sofrer em conjunto uma média de 70 mil baixas por mês, dos quais 30 mil mortes. Portanto, era 30 mil mortes por mês. Não, uma média de mil mortes por dia. É uma coisa incrível. Curiosamente, não é a batalha mais custosa da Primeira Guerra Mundial, porque as batalhas de movimento de agosto e dezembro de 1914 tiveram baixas maiores, mas é aquelas que mais marca os soldados. E como é que é possível aguentar isto? Esta é a questão que se podia colocar. Isto é, como é que foi possível aguentar uma coisa destas? Durante tanto tempo, não é? Podiam ter percebido antes um dos ano, 300 e tal. Para além daquelas dificuldades logísticas que eu indiquei aqui, aquela lógica. Primeiro, nós temos sociedades em que ainda nascia muita gente. No caso alemão, os mortos na guerra por ano correspondiam a cerca de metade dos que chegavam à idade militar de 18 anos em cada ano. Por exemplo, em 1916,
a Alemanha teve 340 mil mortos, mas fizeram 18 anos, e portanto idade militar, 688 mil jovens alemães. Portanto, há um excesso de 348 mil que eles podem ainda usar. Portanto, a reserva humana parecia inesgotável. Isto é, era possível deixar morrer 300 mil jovens rapazes, porque 600 mil vinham aí, quer dizer, para mandar outra vez para a frente. Depois havia infraestruturas de transporte e de comunicação, quer na França e na Alemanha, que permitia as redes, sobretudo a rede de caminhos de ferro, que impediu o transporte rápido de enormes massas de homens e de armas e de munições para a frente. Portanto, é possível abastecer e, portanto, manter uma capacidade de fogo, de fazer fogo a muito alto nível. Por exemplo, a indústria alemã tinha quintuplicado a fabricação de artilharia pesada durante a guerra, portanto, 5 vezes mais, estava a produzir 5 vezes mais armas. Os alemães, como disse há bocado, tinham 1730 peças de artilharia pesada em Verdun em maio de 1916. É uma coisa absurda, em 20 km quadrados, quer dizer, com 1730 peças de artilharia pesada. E em determinada altura eles até têm armas ainda mais pesadas, que são armas navais, desmontadas dos barcos, montadas em caminho de ferro, armas que disparavam canhões que disparavam a 30, 40 km de distância. E depois há também uma lógica para a continuação da guerra. Muitos oficiais foram educados em escolas militares em que lhes ensina que a guerra é sobretudo uma questão de moral e não é uma questão de técnica. Isto é a fibra moral, a capacidade de aguentar o sofrimento e de persistir que faz a vitória. E, portanto, todos eles julgam que as baixas são horríveis, mas há que continuar, há que persistir, e quem aguentar mais vai acabar por ganhar. Portanto, tanto alemães como franceses, portanto, têm estas condições para continuar a mandar centenas de milhares de homens, a metê-los numa espécie de máquina de moer carne, que era isso que estava em Verdun. E os militares não se revoltavam? Os militares começaram a ressentir-se. Isto é, Verdun é um dos momentos em que se começa a sentir isso. Por exemplo, no caso do exército francês, começa a haver sinais de indisciplina. Isto é, de repente, tropas que são mandadas avançar e que, de repente, os soldados mostram-se relutantes em avançar e começam a discutir as ordens. Porque é que nós vamos, já sabemos que vamos morrer todos ali, quer dizer, porque é que vamos fazer isso? Quer dizer, vamos morrer todos daqui a 5 minutos, estamos todos mortos, quer dizer, não vamos coisa nenhuma. Isso, aliás, vai se tornar pior depois, no ano seguinte, no verão de 1917, em maio, junho de 1917, quando metade do exército francês entra em rebelião, quer dizer, as tropas deixam de obedecer aos oficiais, recusam-se a entrar em combate, quer dizer, recusam-se a sair das trincheiras. Há mesmo 27 mil deserções, e depois há uma série de condenações à morte, de execuções, etc. Mas, sobretudo, os franceses tentam esconder o facto de metade do exército estar em rebelião, para os alemães não saberem que metade do exército francês está. E reparem, estas tropas que estão em estado de indisciplina em 1917 são soldados que tinham passado por Verdun e, portanto, estavam à beira da exaustão. Muitos deles estão com traumatismos severos, quer dizer, que não são reconhecidos na altura, que levava uma chapada e voltava para a trincheira. São experiências horríveis e cada vez mais convencidos que estas ofensivas são completamente inúteis e só para... Portanto, Verdun é o começo de uma crise da autoridade a vários níveis, das várias potências beligerantes, quer a autoridade militar, quer a autoridade política também. Sim, então a crise da autoridade. A crise da autoridade começa a notar-se imediatamente a nível dos comandos militares. Em agosto de 1916, o general Falkenhayn é substituído, isto é, mandado embora, quer dizer, percebe-se que ele tinha falhado, e é substituído pelos generais Hindenburg e Ludendorff. Portanto, isto em relação ao comando em chefe alemão. No caso francês, em dezembro de 1916, o Marshal Joffre, que tinha sido o comandante em chefe francês desde 1914, é também mandado embora, substituído pelo general Nivelle, e os ingleses já se tinham antecipado. Em dezembro de 1915, o comandante em chefe inglês, o Sir John French,
já tinha sido substituído pelo general Haig. O pior destas substituições é que estas substituições são feitas numa nuvem de intrigas, isto é, entre os comandos militares, entre os generais a intrigarem uns contra os outros, e de rumores que são passados pela imprensa e são passados cá para fora sobre a incompetência dos comandos militares. E, portanto, cria esta sensação nos exércitos que estão a ser comandados por idiotas, quer dizer, que é uma coisa que, por exemplo, se vai tornar uma das lugares comuns em relação à Primeira Guerra Mundial, por exemplo, na Inglaterra, a ideia dos heróis a serem comandados por imbecis, quer dizer, isto é, que todos os comandantes eram imbecis, quer dizer, eram carniceiros, eram gente que não ligava a nada. Isso não é absolutamente verdade. Isto não é verdade. Havia comandantes com É apenas com uma incapacidade de adaptar os métodos da guerra a uma nova tecnologia. Foram-se adaptando. Depois, os alemães são muito eficazes em 1917, 1918 a iniciarem formas de combate completamente diferentes, baseadas em pequenas unidades, em vez de avançar em linha, avançar em pequenas unidades para tentar infiltrar os adversários. Portanto, a guerra deixa de ser feita a nível de, como os ingleses faziam, a nível das companhias, 120 homens, e passa a ser feita a nível dos pelotões, 10 homens, quer dizer, que é a tentarem infiltrar as trincheiras do adversário em vez de avançarem em linha, quer dizer, mas isso é uma aprendizagem que toda a gente está a fazer e os oficiais estão a fazer, e alguns dos oficiais vão mostrar grande preocupação com as baixas, como por exemplo o general Pétain. O general Pétain vai ser um dos heróis da guerra em França, precisamente porque é o general a quem os soldados, em relação a quem os soldados sentem que ele preocupa-se com eles, quer dizer, preocupa-se com eles. Pétain preocupa-se com os soldados, não quer muitas baixas. E essa crise ao nível militar não se estendeu também a uma crise ao nível político? É uma crise também a nível político, quer dizer, o impasse da guerra, os custos enormes da guerra vão provocar a queda dos governos das principais potências em guerra. No caso da Rússia até vai provocar a queda do Império dos Czares. Portanto, começa em dezembro de 1916 em Inglaterra, cai o governo de Asquith, substituído por Lloyd George. Em França há uma sucessão de missões de chefes de governo entre 1916 e 1917, até depois há a nomeação de Clemenceau. E na Alemanha, já em 1917, que cai o Bethmann Hollweg, e depois é substituído por, enfim, uns ministros que verdadeiramente não têm poder nenhum. O verdadeiro poder na Alemanha depois fica nas mãos dos comandantes militares, os generais Hindenburg e Ludendorff. Hindenburg é o comandante em chefe, Ludendorff é o chefe de Estado-Maior. Verdadeiramente Ludendorff é que é o cérebro, mas são eles que passam a conduzir a política alemã. O que é que isto significa? Isto significa que os governos que estes países tinham antes da guerra, portanto, os governos da paz que iniciaram a guerra, estão a ser substituídos agora, por causa de não terem conseguido resolver a guerra, por um outro tipo de lideranças. E estas lideranças são lideranças muito mais empenhadas em ganhar a guerra, custasse o que custasse, como Lloyd George na Inglaterra, Clemenceau em França, ou Hindenburg e Ludendorff na Alemanha. Vão criar um clima de nacionalismo exacerbado, um clima apocalíptico do género: se nós não ganharmos a guerra é o fim do mundo, é uma guerra pela civilização. Portanto, começam, quer os franceses e os ingleses começam a representar os alemães como demónios, monstros, gente que não é europeia, canibais, e os alemães começam a representar os franceses e os ingleses da mesma maneira, são canibais, gente horrível, etc. Se eles ganham, nós vamos ser todos exterminados. E, portanto, temos de ganhar esta guerra, custe o que está. Portanto, estas 9 tipos de lideranças apocalípticas, autoritárias, que acabam por canalizar tudo para governos que passam a exigir dispor dos países para ganhar a guerra, custasse o que custasse. Clemenceau é o Tigre, que é o sobrenome dele, o Tigre, quer dizer, está ali para ganhar a guerra, o resto que se dane tudo, quer dizer, a única coisa que lhe interessa é ganhar a guerra. E, portanto, Verdun, em 1916, e depois as outras batalhas da Primeira Guerra Mundial, as batalhas inconclusivas, vão estimular, portanto, 2 movimentos aparentemente contraditórios. Portanto, por um lado, há uma grande descrença na autoridade política e militar, autoridades políticas e militares que tinham levado ao impasse, numa guerra brutal e uma guerra sem fim. Portanto,
Portanto, este é digamos, é um dos lados. Mas o outro lado é a adoção ao mesmo tempo por estas autoridades, até por uma tentativa de se legitimar e de uma espécie de uma atitude de encarniçamento na violência, no sentido de identificar, portanto, a derrota com o fim do mundo e a vitória a prioridade da vitória tem de ser em relação a tudo mais. Uhum. E, portanto, desta maneira, a guerra e Verdun preparam o terreno para aquilo que vai ser a cultura política do pós-guerra, em que se vai misturar, e de uma maneira que não é tão contraditória como parece, duas coisas que são a irreverência nihilista, isto é, a ideia de que as autoridades, os regimes, está tudo corrupto, é incompetente e desgraçado, e por outro lado uma espécie de autoritarismo messiânico que vai substituir isso. Quer dizer, a ideia de que há líderes que vão estar empenhados em defender a comunidade nacional até ao fim, e esses líderes têm de ter todo o poder. Portanto, tu estás a dizer que vai fazer? O fascismo nasceu em Verdun? E o comunismo e estas coisas, quer dizer, porquê? Porque há um movimento que vai desacreditar as antigas elites, e por outro lado há um movimento que vai abrir a porta a elites novas, quer dizer, a novas elites que vão aparecer com novas características. Ainda neste momento, durante a guerra, são membros das antigas elites, como Clemenceau, como Lloyd George, ou como Ludendorff e Hindenburg, mas rapidamente vão aparecer depois da guerra líderes mais capazes de explorar este duplo movimento, isto é, o descrédito das elites estabelecidas e uma porta aberta a elites novas. E, portanto, desta maneira, o que nós estamos a ver em Verdun, nestes 20 km quadrados, onde morreram 300 mil homens, é verdadeiramente, em 10 meses, o fim da Europa liberal do século XIX. Foi ali, em Verdun, que as coisas morreram, que esta Europa morreu, e surgiu a Europa do século XX. A Europa de Stalin, a Europa de Hitler, a Europa de Mussolini, uma Europa completamente diferente daquela que tinha sido a Europa civilizada das monarquias constitucionais e de uma república conservadora como era a Terceira República Francesa. Esses regimes morreram ali em Verdun, naqueles 20 km quadrados, e apareceram outras coisas que depois seria necessário uma outra guerra tão horrível como esta para serem ultrapassados na história da Europa. Foi o altíssimo preço de uma morte absurda de 300 mil homens. Muito bem, e assim acaba esta edição. Nós voltamos para a semana. Até lá.